pergunta aqui fugiu, não sei se o Gabriel, que está lá no nosso estúdio, consegue recuperar essa pergunta. Essa aí. O Ricardo Matos está perguntando, vocês não acham que um bom profissional de BI resolveria boa parte desse problema e com baixo custo? Que é o cara da tecnologia, o Lúcio. Lúcio, o que você acha? Eu quero dar pitaco nessa história aí também. Tá, eu também quero. Bom, aí Ricardo, talvez a gente não tenha até a mesma opinião aqui, mas é o seguinte, um profissional de BI, né, de Business Intelligence, ele é fundamental dentro da organização, até porque eu acho que é ele que vai conseguir trazer a informação com consistência para que seja transformado em conhecimento, né? É aquele processo de dado, informação, transformar em informação para depois transformar em conhecimento, né? E depois, né, tomar uma decisão em cima dessas informações. Então, isso é fundamental, né? Mas quem de fato pensa nos processos, né? Aí é um profissional de sistema de informação, não especificamente em BI, né? Assim, ele é uma pessoa que vai levantar os processos da organização e vai fazer a implantação, né? Mas, normalmente, o profissional de BI é um profissional de sistema de informação também, né? Então, é perfeitamente possível que se use esse profissional para acompanhar isso daí e desenvolver isso sim, né? Essa é a minha opinião. Né? E o Ricardo Matos é fera no BI, viu, Paulo? Ainda bem que ele pegou e falou que tinha gente que discordaria dele aí, né? Porque aí, tá vendo? Pra falar. Eu também. Você quer falar primeiro, Hilda, ou você quer me deixar para o final? É só o seguinte, uma coisa, e o Ricardo já teve essa experiência comigo também, né, Ricardo? Olha, sem a base de dados, a gente não construiria o modelo que ia rodar e as ações que cada indivíduo precisava tomar dentro daquele ciclo de operação, tá? Então, eu jamais vou tirar de um cara de BI, de ter o dado, mas o dado em si, ele não resolve o problema, tá? Então, aqui a gente está falando da proposta de você ter o dado, né? Mas você ter o dado num circuito, eu vou chamar de circuito, que o indivíduo vai saber navegar dentro daquela operação para produzir o resultado estratégico esperado, com transparência e com clareza. Então, lá na fábrica, quando a gente estava produzindo na fábrica, nós tivemos que sentar e produzir base de dados. Aí nós tivemos que rodar as simulações das bases de dados, né? 1, 2, 3, 18, até que nós chegamos no modelo, e depois nós tivemos que colocar as pessoas para rodar o modelo. Então, o BI é parte, mas ele sozinho é ilusão, né? É uma ilusão de que ele vai resolver aqui. Tá? Amorosamente, um chapisco para você. Ô, Reinaldo, você quer falar, cara? Paulo. Eu posso falar, assim, sobra tempo para eu poder falar aí? Como é que tá o Estamos esquema? a 1 hora de live, Paulo. Você tem 3 minutos para sua resposta. Então, beleza, cara, mas eu não posso deixar de falar, não, cara. Isso mesmo, Alisson. O Alisson já sabe o que eu ia responder, já colocou na tela. O Alisson pegou e já falou o que eu ia responder. Eu tô falando para esse menino, ele é top. Já sabia o que eu ia responder. Eu nem combinei com ele, hein? Mas veja bem, é o seguinte, que fique claro que sozinho, tá? É importante ter o BI lá, né? Mas aí que tá. Se for assim, eu até queria que o Claudio Honor, se ele estiver por aí, obrigado aí pelas palmas do Claudio Honor, né, que ele colocou aí pra gente, mas o Claudio Honor pode falar, porque ele é esse cara do BI também. Se ele fosse esse cara, o super-homem da empresa, cara, eu também ia chamar ele para trabalhar comigo em qualquer lugar. Ele não consegue fazer sozinho, ninguém consegue fazer sozinho nada. E detalhe, nós vamos limitar o problema aqui à área de compras, cara. Nós estamos falando de compras e compras no sentido estratégico. E nós estamos falando do problema que existe em relação a compras com relação aos sistemas, porque a compras depende da integração de vários sistemas, como o Reinaldo falou. Então, assim, o BI é mais um meio de se alcançar uma visibilidade melhor do que acontece na empresa, mas não é a solução. A solução está nas pessoas. E aí, cara, assim, eu na minha veia aqui, eu vou pegar e vou falar assim, cara, olha lá, ele já falou aí, ó, eu não queria conseguir fazer sozinho mesmo, né? Eu também queria que você fizesse sozinho, porque eu ia te levar para tudo quanto é lugar comigo. Não tenha dúvida, né?
cara fera que nem você, se você resolver isso tudo sozinho, não tenha dúvida. Mas a questão é a seguinte, você tem que ter time, gente. A gente estava falando de gestão ágil, a gente tem que ter time. Empresa tem que treinar as pessoas e tem que dar condições para isso acontecer. Né? Nós estamos falando do ISP Master e a base nossa de desenvolvimento de competências envolve exatamente isso. Nós não estamos dando solução como a solução sendo só o sistema. Nós estamos falando que a empresa tem que ter processo, a empresa tem que desenvolver competência, a empresa tem que criar cultura, ela tem que desenvolver bases para poder alcançar o resultado necessário. E compras, não é uma pessoa sozinha que vai conseguir fazer isso, nem tão somente compra sozinho que consegue fazer isso. A empresa tem que ter a dimensão da importância de compras. O diretor, como o Reinaldo foi diretor, ele sabe dessa importância, o dono do ISP, o dono da construtora, que o Alisson sabe bem aí, que ele está desenvolvendo um belo trabalho lá, que ele está fazendo uma pesquisa sobre processos de compras na área de construção, né? Esse pessoal tem que entender da importância que é a área de compras para a empresa. Não tem dúvida, né? Então, assim, cara, Ricardo, você deve ser top também, que nem o Claudio Honor, cara. Mas sozinho você não consegue nada, velho. Ferramenta sozinho não resolve nada. É só isso. Os 3 minutos acho que deu, né? Estourei, Ricardo é top. Olha aí, o Alisson de novo aí. O mais legal do BI é que ele busca informação diretamente no banco de dados do ERP. E saber montar os painéis é muito importante. Ou seja, tem que ter a pecinha atrás do BI, né? Sem pessoas, nada funciona. Então, a gente vê exatamente isso. Eu tinha uma área de planejamento e controle da operação, só que eu ficava na retaguarda. Até que a Hilda levou a fábrica, aí nós vimos que eu fazia 1/3 só do que precisava, 33%. Os outros 66% não era feito, porque não integrava no todo da empresa. Então, de novo, né? E olha que a gente tinha sistemas parrudos e os melhores nerds da NASA do mercado. Mas não adiantava, porque precisava... E eu sou testemunha, que você já me mostrou e eu falei assim, caramba, ferramenta ele tinha. O Reinaldo tinha ferramenta pra caramba, cara. Gente, deixa eu só interromper aqui com relação a essa questão que o Paulo falou de integração. Paulo usou a palavra integração várias vezes e tem que usar mesmo, tá? Porque o que está acontecendo hoje? São sistemas desintegrados, né? E a gente não está falando, porque às vezes a pessoa fala assim, tem um ERP aqui que é todo integrado, eu compro, ele gera contas... Mas a gente não está falando disso, tá? Eu estou falando de integração de um processo de compras, integrar o fornecedor, integrar as pessoas que estão envolvidas no processo. Então, essa integração é muito maior do que um sistema ERP por si só, tá? A mesma coisa vale para o BI, né? O BI está lá, ele está lá na ponta analisando, né, criando os relatórios mais importantes para a tomada de decisão. Mas por trás disso tem pessoas, tem processos, tem também a tecnologia para poder fazer esse trabalho, né? Então, só reforçando essa questão do BI, né? O profissional de BI, tudo bem, ele poderia fazer, né, essa atividade, mas ele sozinho, aí ele vai, enfim, vai ser deslocado de função, né? Porque ele sozinho, naquela profissão de BI, ele realmente não é suficiente para atender o todo, né? Mas a palavra importante é só a questão da integração, que eu queria deixar reforçado, porque esse é o nosso grande desafio para o momento, quando a gente entra nessas empresas, realmente trabalhar essa questão da integração, né, e facilitar o processo de comunicação entre as áreas.